Economia, Juliana Rosa falando hoje sobre aquela parte do corpo sensível, né? Tão importante às vezes quanto o coração, que é o bolso. Projeções de inflação, como é que o mercado está enxergando, o que vem por aí, o que a gente pode esperar para 2022? Sei que você tem novidades sobre isso. Fala para a gente, Juliana. Pois é, previsão de menos inflação, né? Notícia boa aí para o curto prazo, né? Boa tarde para você, para o Fábio e Oi, para o Ju. nosso ouvinte. A gente tem agora, segunda-feira, voltando aquele relatório do Banco Central que traz as projeções do mercado financeiro. Ficou muito tempo aí sem sair, porque teve greve dos servidores do Banco Central por aumento de salários, acabou a greve, então às segundas-feiras a gente volta a ter essa pesquisa. E o número mostra que, para esse ano, a inflação cai da casa dos 8% para a média de 7,67%. Vai ter até deflação agora em julho, pelas previsões aqui desse relatório do Banco Central. E principalmente por conta da queda da gasolina. A gente tem o efeito da redução de impostos, principalmente do ICMS, foi aprovado pelo Congresso Nacional, fazendo efeito aqui no IPCA, porque a gasolina tem um peso grande aqui no IPCA, né? Mais do que o diesel, né? O diesel tem aquele efeito mais indireto ali do custo de frete para o preço final das mercadorias. Então, quando a gente olha aqui, a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço da gasolina caiu de R$ 7,23 um mês atrás para R$ 6,49 na semana passada, na média do país. Então, é basicamente esse efeito que a gente vai ter de redução de inflação. Tem também outros impactos, né, que estão sendo esperados, de energia elétrica, com ICMS menor também, mas é da gasolina que está pesando aqui mais na conta das projeções, Oneg. Agora, o que fica, acho que de questionamento é o quanto que isso se sustenta para frente, né? Porque você tem uma queda de impostos que agora vai ajudar a reduzir, já ajudou, né? Porque o preço da gasolina já caiu, mas o quanto que ele se sustenta nesses valores com uma incerteza grande quando a gente olha para frente, principalmente em relação ao comportamento do dólar. O quanto que o dólar vai subir e o quanto que consegue com isso, enfim, manter ou até acelerar os preços novamente. E principalmente pela questão dos Estados Unidos. Isso é o que mais pesa hoje, porque tem um risco ainda muito grande de recessão nos Estados Unidos. Então, por conta disso, o dólar ainda pode subir muito. A cada indicador que sai, a gente vê que o estresse aumenta e diminui, né? Mas no radar, agora, segundo semestre, o assunto mundial vai ser o quanto que os Estados Unidos conseguem baixar a inflação sem levar a maior economia do mundo para a recessão. Então, é um ambiente tensionado que deve fazer o dólar ganhar fôlego. E para completar, Eneg, essas medidas todas que estão sendo tomadas aqui no Brasil, pelo Congresso, pelo governo, elas não são vistas como sustentáveis. Então, o risco fiscal também para manter essas medidas a partir do ano que vem tem colocado mais lenha ainda no dólar, que a nossa moeda perde valor quando se olha com desconfiança para o país. E para completar, ano eleitoral, toda essa tensão eleitoral também, incerteza da agenda econômica e como é que vai ser essa campanha, né, o quanto que ela ainda pode ser problemática aí do ponto de vista de gasto com fins eleitorais, acabam também fazendo com que a nossa moeda perca valor. Então, são meses desafiadores, principalmente quando a gente olha para o comportamento do dólar daqui para frente e essas variáveis todas que podem, todas elas, né, com potencial de fazer o dólar subir e não cair. Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Recessão, quando pega num país como o Brasil, ela tem uma característica. Recessão, quando pega num país como os Estados Unidos, ela tem outra característica, porque a recessão ela é uma condição técnica sobre o crescimento da economia. Então, se você tem uma queda do PIB, você entra em recessão. Mas você entrar em recessão com 10% de desemprego é diferente de você entrar em recessão com 3,5% de desemprego, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença que é o mercado americano entrar em recessão e o mercado brasileiro, inclusive para o próprio Brasil.
O que acontece é que a comparação, em termos mundiais, não dá para comparar. Claro que Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Então, se a maior economia do mundo cresce menos, obviamente que bate em todo mundo, inclusive em nós, porque a gente vende muito produto industrial para os Estados Unidos. Em termos de impacto para a sociedade, isso que você está colocando é importante, porque eles têm um desemprego, inclusive, menor até do que antes da pandemia. Então, eles vão ter que desacelerar fortemente a economia, porque eles estão tendo inflação, que é uma inflação que não só vem por conta de aumento de preços internacionais, como a gente está sentindo aqui, mas eles têm também uma inflação que é gerada por um consumo muito forte, porque lá está quase todo mundo empregado, né? Então, eles têm inflação que é gerada pelos dois lados, porque tem muita gente consumindo e porque tem aumento de preços internacionais. Então, obviamente que colocar a economia americana numa recessão nesse momento é ruim para todo mundo, para os americanos, obviamente, também, que vão ter que dar um cavalo de pau ali no ritmo de crescimento, mas você sai ali de uma situação, né, que é realmente pleno emprego. Então, você não vai paralisar a economia num patamar como temos hoje aqui no Brasil, né, que é um desemprego muito maior, uma renda muito abaixo do período pré-pandemia. Então, obviamente que crescer zero ou perto de zero nos Estados Unidos é bem menos traumático do que crescer perto de zero como aqui no Brasil, que é o que deve acontecer ano que vem, com as previsões de crescimento em 0,5%, né? Economia Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Beijo. Um beijão, até amanhã.